Esse é o título do livro, com o design exatamente como está na capa do livro. E esses são os capítulos do livro, que nós vamos aqui transformar então em lições. Então, os 12 capítulos do livro serão as 12 lições. Ou seja, a gente vai ter discipulado aí por mais uns 3 meses, no mínimo. E aí, a gente, depois que terminar as lições, tem os apêndices. Porque no final do livro ele tem algumas sugestões ou propostas de colocar em prática. Então, os 12 capítulos é uma proposta teórica e depois vem a proposta prática. Porque quando a gente termina de ler um livro, a gente geralmente se faz essa pergunta, né? Mas e agora? Como é que eu vou colocar isso em prática? Por onde que eu começo? Será que tem alguma maneira? Será que tem uma metodologia, uma ferramenta, um processo claro para eu colocar isso em prática? Então, o autor, para nos ajudar, ele já colocou no final do livro essa sugestão prática. Ó, já subiu aí, agora já temos mais de 20 online. Deus abençoe Camila, Luiz, Aureliano, Domingas, Paulo Silas, Maria, Ricardo, Reginaldo, Sandra, Wanda, Zumira e Carlos. Bênção pura. Então, nossas lições, que são os capítulos desse livro, A Arte Perdida de Fazer Discípulos, Mateus, Maria José, muito bem-vindos. Os 12 capítulos vão ser as 12 lições. Primeiro, necessidade da multiplicação de discípulos. Tá bom? Deixa eu ampliar aqui. Acho que vai ajudar a ler, né? Então, fazer discípulos e multiplicar esses discípulos é uma necessidade. E isso se evidencia pelo fato de que, se não tivessem investido na gente para que a gente se tornasse discípulo de Cristo, nenhum de nós estaria aqui, consequentemente não existiria essa igreja. Se a pessoa que te apresentou o Evangelho, se a pessoa que te convidou, que te trouxe, que te ofereceu o Evangelho, se não tivesse feito com você, você não estaria aqui agora. Consequentemente, não existiria isso aqui. Então, a necessidade de fazer discípulo é vital para a igreja, porque se a gente não faz discípulo, a igreja acaba. Se a gente não passa isso à frente, a igreja vai acabar na nossa geração. Então, fazer discípulo é uma necessidade. Só que o autor, ele vai além. Ele transcende o ato de fazer e propõe que a necessidade é multiplicar. Qual é a diferença, então, de fazer discípulo e multiplicar discípulos? Eu, com uma pessoa, eu estou discipulando uma pessoa. E eu vou passando para ela, na convivência, conteúdos da Bíblia, da minha vida, da igreja, e a gente vai caminhando, orando, e Bíblia, e igreja, e servir a Deus, e a pessoa se torna um discípulo. Batiza, membro da igreja, participa ativamente e morre crente, uma bênção na igreja. Amém, eu fiz discípulo. Mas se parou nessa pessoa, eu fiz. Agora, se eu dou condições a essa pessoa dela fazer com outro, aí eu multipliquei. Essa é a diferença e essa é a proposta do livro. Qual é o nosso problema?
a gente, na maioria das vezes, não está nem fazendo, quanto mais multiplicando. Fazer o discípulo é cooperar para que aquela pessoa que a gente está convivendo se torne um bom discípulo de Cristo. Isso é fazer. Mas quando eu desafio, quando eu dou ferramentas, quando eu estimulo aquela pessoa, olha, o que eu estou fazendo com você, faça com outro. Com quem você está fazendo? Não estou fazendo com ninguém. Precisa fazer. Por que que precisa fazer? Nós já vimos aqui várias vezes. Vou abrir de novo, porque sempre tem gente nova e a gente esquece de muita coisa, né? A pirâmide do conhecimento, do tal do William Glasser. O William Glasser disse que nós aprendemos, vamos ver se dá para ver mais ou menos, né? Nós aprendemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que observamos, 50% do que vemos e ouvimos. É por isso que eu faço um material visual, porque quando você vê e ouve, 50%. 70% quando discutimos com outros. Então vai chegar um momento em que a gente vai dividir uns grupos, e cada grupo vai analisar o discipulado numa perspectiva, depois cada grupo vai ter aqui o seu representante que vai apresentar o que é que foi discutido, para a gente aprender um pouco mais. Quando nós colocamos em prática, quando nós fazemos o que aprendemos, a gente aprende 80%. Mas 90% a 95% a gente só aprende quando explica, quando ensina para os outros. Então tá os verbos aqui, ó. Explicar. Deixa eu ver se eu consigo abrir melhor aqui. Ó. Olha os verbos que fazem a gente aprender mais. Explicar, definir, resumir, ilustrar, estruturar, generalizar e elaborar. Então veja você, a melhor maneira de aprender é ensinar. Eu não sei muito de Bíblia não, mas uma coisa eu te garanto, tudo que eu sei da Bíblia é fruto do que eu ensinei sobre a Bíblia. Eu só lembro o que eu ensinei. O que eu aprendi, eu não lembro. Eu já ouvi muita coisa sobre a Bíblia. Eu completei ano passado 25 anos de batismo, membro de igreja batista. Eu acho que nesses 25 anos, se eu faltei uns 5 cultos, foi muito. E eu tenho até uma memória privilegiada. Costumo lembrar bastante do que eu vejo, do que eu ouço. Mas, com o tempo, o que fica muito claro para mim é que eu quase não lembro do que eu ouvi. Eu só lembro do que eu ensinei. E aí eu acho que é por causa disso que o pouco que eu sei, eu não esqueço. Porque desde o início da caminhada, eu entrei nessa dinâmica de vou passar para outra pessoa aquilo que eu estou aprendendo. Então eu converti numa quarta-feira, quando foi domingo eu já estava levando um amigo na igreja comigo, Dimitri. Estudava na minha sala. Na quinta-feira eu cheguei na escola crente, convertido na quarta-feira, repeti o sermão para ele, parábola do filho pródigo, Deus é o pai que você precisa. Convidei ele a ir à igreja no domingo, ele foi no domingo de manhã, converteu, e aí na quarta-feira a gente já estava lá com mais amigos, e no outro domingo mais amigos, e começa todo mundo a batizar e trazer mais gente.
Em pouco tempo a gente já era mais de 50 naquela igreja, e a igreja não tinha a menor ideia do que fazer com aquele monte de adolescente, jovem, skatista, roqueiro e outras cositas más. Mas foi assim que aconteceu. Então, querido, por que é que o autor aqui está nos desafiando a multiplicar discípulo? Claro que o nosso primeiro desafio é fazer discípulo. E ele está colocando como uma arte que foi perdida ao longo do tempo. Foi perdida. Então, não somente fazer, mas multiplicar. É quando eu dou condições a quem eu estou discipulando de reproduzir isso na vida de outra pessoa. Isso é multiplicar. Aí ele traz exemplos bíblicos de treinamento no discipulado. A gente já viu algumas aulas atrás, naquelas aulas, para quem perdeu e quer ter o conteúdo, chama Discipulado e Sucessão Ministerial. A gente tentou responder a pergunta: se eu morresse hoje, tem alguém preparado por mim para assumir o meu lugar? Então, a gente aprendeu na forma como Moisés discipulou Josué, a gente aprendeu na forma como Elias discipulou Eliseu, e a gente aprendeu na forma como Paulo discipulou Timóteo, usando como base o tempo todo a forma como Jesus ensinou os 12. Daí, ele dá uma olhada na igreja primitiva. Então, na nossa terceira lição, a gente vai ver como que a igreja primitiva fazia discípulos. E primitiva não é um adjetivo de valor. Primitiva é aqui um adjetivo de tempo. É uma questão temporal. Primitiva é a igreja lá de Atos. Tá bom? É primitiva no sentido de primeira igreja. É a primeira forma que a igreja começou a crescer. Então, quando a gente olha o Novo Testamento, a gente está olhando para a igreja primitiva. Essa igreja foi fazendo discípulos, multiplicando, até que chegou aqui no Itaim Paulista. Então a igreja passou pelo período primitivo, ali do Novo Testamento, até o início do 2º século. Depois, o período patrístico, que recebe esse nome por causa dos chamados os pais da igreja, que nós temos os apóstolos na primitiva. Depois a igreja foi liderada pelo que se chama na teologia histórica de pais da igreja. Por que pais? Porque eles tiveram muitos filhos na fé, porque eles fizeram muitos discípulos. Então a gente tem ali 3 a 4 séculos onde alguns nomes se destacam como pais da igreja. O Orígenes, o Atanásio, o Crisóstomo, e o último pai da igreja é o Agostinho, já ali no século V, onde o cristianismo já vai para Roma, e de Roma ele acaba se tornando a religião oficial do Império Romano, e dali para frente, então, entra num período medieval. A Idade Média, onde o cristianismo era liderado pelo Império Romano. Bom, então o líder da igreja era também líder no Estado. Então a religião e o Estado ali se fundiram. E na Reforma Protestante, 10 séculos, 1000 anos depois, teve essa separação. E nós, os batistas, fomos os primeiros a viver a igreja de forma separada. Por isso, é um dos nossos princípios, separação da igreja e o Estado. Então a gente entende que a igreja precisa ser governada por ela mesma, com o Espírito de Deus, com os líderes que Deus levanta. E o Estado deve ser governado
do jeito que eles quiserem lá fora. Então a gente não interfere neles lá e eles não interferem na gente aqui. Nós temos o nosso modelo de governo, que é a democracia, e somos liderados de forma democrática pelos que são eleitos. E lá fora, independente do modelo de governo que é exercido lá fora, a igreja se mantém separada do Estado. Daí, pessoas ajudam pessoas. Ele traz o foco de que discipulado é uma coisa pessoal. É uma coisa de pessoa para pessoa. Não tem como fazer discípulos de forma eficiente pensando numa organização. A PIB-Itaim fez tantos discípulos. Não fez. A PIB-Itaim é uma pessoa jurídica. A PIB-Itaim, enquanto pessoa, nem existe. Porque não são essas cadeiras, não é essa caixa de som, não é esse gasofilácio, não são essas paredes, não são os microfones que fazem discípulos. São as pessoas que frequentam e que estão arrolados nessa pessoa jurídica, chamada PIB-Itaim. Então, a PIB-Itaim, pessoalmente falando, não faz nada para ninguém. As pessoas que são membros da PIB-Itaim é que fazem alguma coisa para alguém. Se você parar para pensar, tudo que a PIB-Itaim fez para você, foi uma pessoa que fez. Não foi o CNPJ que fez. Não foi a estrutura física que fez, foram as pessoas. Até a estrutura física que existe, foram pessoas que fizeram. Então, discipulado é um negócio pessoal. É Fabi que está ali? É seu aniversário hoje, moça? E o que você está fazendo aqui? Agora vamos ter que dar parabéns para ela, né, gente? Então vamos todo mundo agora levantar e vamos lá dar parabéns para a Fabi. Vamos, gente, pode ir, vai. Vai, Fabi. Puxa aí, Regis, parabéns para sua cunhada. Bora, gente, animação! Ei! Bora, gente. Estou vendo muita gente sentada ainda. Levanta e vai lá. Dá parabéns para a Fabi. Eu vou fazer assim, até o povo aprender. Vou constranger todo mundo que vir na igreja no dia do aniversário. Vou constranger o máximo que eu puder, para ver se esse povo aprende. Aniversário é para aproveitar a vida, para passear, principalmente num domingo. Vai para um parque, vai para a praia, fica dormindo até meio-dia. Meu Deus, gente, esse povo é crente demais. Eu tenho que desviar um pouco esse povo. Misericórdia. Não é, Manel? Tudo que é demais sobra. Não pode não, está demais. Aniversário tem que aproveitar, tem que passear, cuidar da nossa vida. Também é espiritualidade, entendeu? É que a nossa mente está tão cauterizada com questões religiosas que a gente acha que só desenvolve a espiritualidade quando a gente frequenta esse lugar. Mas não, na verdade, para ser bem sincero, eu acho que aqui é o lugar que a gente menos exercita a espiritualidade. Aqui a gente recebe ferramentas, aqui a gente recebe conteúdos, aqui a gente recebe um apoio, né, um abraço, uma motivação, mas a espiritualidade mesmo, ela é desenvolvida quando a gente sai dessa porta. Então, é um equívoco nosso, né, achar que dar um passeio, ir na praia com a família, ir num parque com os amigos, comer um bolo, cantar, abraçar, sorrir, festejar, comer uma carne, né, mal passada, aleluia.
que isso não é espiritual. É sim, gente, é sim. Qualidade de vida. Jesus nos deu a salvação e disse que nos daria uma vida em abundância. A gente entra nesse ativismo, ou está trabalhando, ou está na igreja, ou está dormindo, ou está trabalhando, ou está na igreja, está dormindo. Esse ativismo vai sugando a espiritualidade da gente. A gente acha que está desenvolvendo, na verdade a gente está atrofiando a espiritualidade. Então, pelo menos, né, no dia do aniversário, vamos fazer alguma coisa aí especial, diferente, para poder celebrar a vida e exercitar a espiritualidade com quem a gente ama. Daí a quinta lição, então, o processo na formação de discípulos. Então o autor identifica que precisa haver algum processo, precisa ter alguma coisa previamente definida. Fulano, vem cá, eu quero caminhar com você, eu quero conviver com você. Porque também você não precisa dizer para a pessoa que você está querendo discipular ela, só vai convivendo, vai influenciando, vai ensinando, vai ajudando, daqui a pouco pega no tranco e ela vai embora e funcionou, e ela nem sabia que estava acontecendo. Aí que entra a chamada intencionalidade. A gente sempre tem uma intenção por trás do que a gente faz. Então, como cristãos, a nossa intenção deve ser sempre fazer discípulos. Nem sempre declarando essa intenção, mas sempre buscando fazer. Então, para isso existe um processo, e aí a gente precisa definir. Como que a gente vai fazer? Vamos se encontrar uma vez por semana? Uma vez por mês? Vamos se encontrar quando der? Quando a gente se encontrar, o que a gente vai fazer? Vamos conversar de coisas aleatórias da vida? Vamos ler um determinado livro da Bíblia? E aí você me fala o que Deus falou com você, e eu te falo o que Deus falou comigo. Vamos pegar um livro, uma literatura cristã saudável, e vamos ler juntos. A cada encontro a gente troca o que cada um aprendeu com a leitura de um capítulo daquele livro. Então precisa haver um processo, precisa haver algo definido. Como que a gente vai caminhar? Se encontrar aleatoriamente, conversar sobre assuntos aleatórios, aí a gente percebe que fica convivendo muito tempo, mas discipulando quase nada, porque não estabeleceu um processo. Também colocar alvos. A gente precisa ter alvos. Qual alvo que a gente tem estabelecido? Esse ano, 2025, eu vou discipular 3 pessoas. Com cada uma dessas 3 pessoas, eu vou ter um encontro por mês. Esse é meu alvo. E aí eu vou traçar tudo aquilo que eu almejo fazer. Quando chegar no final do ano, eu preciso olhar para trás e ver se eu atingi o alvo. Ou se eu fiquei só vivendo de forma aleatória. Encontrei o fulano. Ei, fulano. Aí bate um papo com fulano. Aí o fulano conta umas coisas da vida dele. Aí eu conto umas coisas da minha vida. Tchau, fulano. Ei, encontrei o fulano. Olha, comunhão da igreja. Só que não produz nada. Os trabalhadores são poucos. Então a gente não pode também se iludir de que todo mundo vai abraçar essa ideia. Não, vai chegar um tempo em que toda a igreja vai estar sendo discipulada e vai estar fazendo e multiplicando discípulos, todo mundo envolvido nisso, todo mundo vivendo para isso, e esse é o foco de todo mundo. Nada, não. São poucos mesmo, são poucos, normal. Eu me lembro uma vez que uma irmã, líder do Ministério de Intercessão, né, liderava o movimento de oração na igreja. Ela me procurou e disse: pastor, eu quero entregar meu cargo, eu não quero mais ser líder não. Minha irmã, mas
que está acontecendo? O que aconteceu? Ah, pastor, quase ninguém quer orar nessa igreja, não. É muito difícil, ninguém valoriza, oração é um negócio que não dá ibope, e não sei o que, e tal, e colocou lá toda a frustração justa dela. Aí eu abri a Bíblia e comecei a ler para ela assim: e Jesus, afastando-se das multidões, chamou 3, Pedro, Tiago e João. Subiu o monte para orar. E quando ele voltou, os caras estavam dormindo. Aí eu falei: minha irmã, quantas pessoas estão vindo orar? E ela, a principal reclamação dela era de 6 horas da manhã. Eu comecei aquele movimento, fiz por 1 ano e 8 meses, todo dia, ininterruptamente, porque tínhamos um alvo. E aí eu coloquei: olha, eu vou formar alguém para assumir esse trabalho, mas eu vou ficar aqui até Deus fazer tal coisa. Quando Deus fizer, eu estou liberado, a pessoa assume e a gente continua o movimento de oração. E ela se referia a esse de 6 horas da manhã, todo dia. Aí eu falei com ela, perguntei, né? Quantos que estão vindo? Ela falou: ah, pastor, vem 6, vem 7. Quando vem muito, vem 10. Eu falei: a senhora está melhor que Jesus. Que isso, pastor? Misericórdia. Eu falei: minha irmã, Jesus pregava para a multidão, ensinava só 12, mas na oração era só 3, ainda dormia no meio do culto. Ela: é verdade, né, pastor? Eu falei: é, minha irmã, você está bem, glória a Deus. Você está muito melhor que Jesus. Ó. No culto de oração de Jesus só ia 3, da senhora está em 5, está em 10, está uma bênção, é um avivamento. Então, às vezes, percebe que a gente coloca a nossa expectativa em algo que é ilusório. Não tem como criar uma expectativa diferente daquilo que já está estabelecido na humanidade. Nós somos tudo pecador e é isso mesmo. Então, ele percebe que os trabalhadores são poucos, e é assim mesmo. Aí ele coloca no 8 a arte de preparar líderes. Ele chama, literalmente, a tradução aqui da palavra que ele usa no inglês, seria obreiros. Ele traz daquela ideia lá dos ceifeiros, daquela parábola, né? Na verdade, não tanto parábola, mas Jesus, lá em Samaria, falou, né, que os campos estavam brancos, ou seja, o trigo já estava na hora de ser colhido, e aí Jesus faz uma metáfora de que a plantação de trigo madura e ela revela, porque fica toda branquinha, é como se fosse a humanidade, que já está madura para ser ganha, para se tornar discípulo de Cristo. Então ele está falando ali para os 12, olha, tem muita gente para vocês fazerem o que eu estou fazendo com vocês. O que eu estou fazendo com vocês precisam multiplicar, precisam reproduzir. E olha a quantidade de gente que tem em volta, ou seja, os campos são grandes, estão maduros. O que falta é gente para fazer a colheita. E aí é traduzido ali no português, né? Os ceifeiros, ou em outra versão, os trabalhadores. E aí é essa palavra que ele usa. Mas eu troquei trabalhadores por líderes. Porque na prática é assim que a gente chama. Né? Então, você pode usar, na tradução do livro para o português, eles usaram o termo obreiro. E muita gente chama a liderança da igreja de obreiros. Tem muita gente que chama aquela reunião que antecede a assembleia, reunião de obreiros. Mas ali, na verdade, é a reunião da liderança, são os líderes da igreja. Então eu troquei trabalhador e obreiro por líder, porque aí a gente consegue visualizar melhor, porque a gente usa mais esse termo líder do que obreiro ou trabalhador. Então existe um jeito de preparar uma liderança. E a proposta dele é, se eu não preparar líderes, obreiros, trabalhadores, ou seja, se eu não preparar o discípulo para fazer discípulos, também não vai ser eficiente esse processo.
Aí ele estabelece alvos no treinamento do líder, coloca a liderança como também uma necessidade para a igreja, porque se a gente fica todo mundo liderado e ninguém liderando, imagina, a gente chegaria aqui hoje, bom dia irmãos, bom dia, bom dia. E aí, quem é que vai dar aula hoje? E aí? Eu não, porque não estudei nada essa semana. Aí o outro, eu não, porque eu tenho vergonha. Eu não, porque... Não. E aí, gente, então, como é que vai ser? Aí a gente ia ficar aqui 1 hora até decidir quem é que vai ensinar, quem é que vai compartilhar, ia passar a manhã inteira, a gente ia sair daqui e pronto, não aconteceu nada, ninguém aprendeu nada. O ser humano, e isso foi Deus que colocou na gente, Deus colocou em todo ser humano, como mamífero, que é, e aí a gente, para falar sobre isso, nem precisaria de Deus, ou nem precisaria de Bíblia, apenas pela ciência, pela biologia, observando os animais, mamíferos, e nós somos mamíferos, a gente entende como que os mamíferos se comportam quando estão num grupo. Então é só você olhar como se comportam as manadas, as matilhas, os animais mamíferos, como que eles se comportam quando estão convivendo juntos numa quantidade grande. Todo mamífero estabelece liderança no grupo. Todos. Então, os animais que não são mamíferos, é cada um por si. Assume a liderança por ocasião. Então, aves não são mamíferas. Então, quando elas vão fazer uma migração, elas vão voando e geralmente faz aquele formato assim, onde vai uma ave na frente, vai ali 2, 3, para pegar o vácuo uma da outra para voar, sem gastar tanta energia. Mas não é sempre a mesma ave que vai lá na frente. Muda, de acordo com a ocasião, circunstância, etc. Mas se você pegar um grupo de cachorro, um grupo de leão, um grupo de macaco, um grupo de golfinho, baleia, essa turma toda aí, sempre vai ter um líder. E é sempre o mesmo. Cachorro, sempre tem um que lidera e os outros se submetem à liderança dele. A matilha de lobos, enfim. Os felinos são os que têm mais dificuldade com isso. Mas entre eles também têm alguém que assume a posição de liderança. E é sempre o mesmo. Se você assistir aí os National Geographic da vida, Animal Planet e essas coisas, você vê que os caras filmam o comportamento dos animais e quando eles são mamíferos, você percebe que eles sempre têm um líder entre eles. É sempre o mesmo líder. Quando ele vai ficando velho, aí um líderzinho novo briga com ele, se vencer ele, aí ele se submete e aí tem um novo líder. Mas é sempre um e é sempre o mesmo. Então nós, enquanto mamíferos, nascemos com essa característica. A gente precisa ser liderado. E alguns têm essa proeminência, têm esse talento. Na perspectiva bíblica, tem esse dom de liderar o grupo. E aí vai exercendo, vai aprendendo, vai treinando. E aí vai adquirindo habilidade para liderar grupos maiores, em desafios maiores, etc, etc. Então, é necessário formar líderes na igreja, porque somos um grupo de pessoas. Igreja é comunidade. Então, como mamíferos que somos, e Deus colocou em nós esse atributo de viver comunitariamente, a gente precisa de liderança. Senão, a gente perde tempo, a gente gasta energia e não produz, porque é a liderança que foca o investimento para que haja um resultado melhor para a comunidade. Como treinar líderes? Ele traz uma proposta prática. E por último, a confiança
e a ousadia que a gente precisa receber de Deus para entrar nessa jornada de fazer e multiplicar discípulos. É necessário confiança e ousadia, mas não em nós, nas ferramentas, na metodologia. Confiança e ousadia dado pelo Espírito de Deus. Ok, vamos então para a nossa primeira lição propriamente dita. Deixa eu só ver se já tem aqui alguma pergunta no nosso chat do YouTube. Tem muita gente aí. Depois dos que eu mencionei, já chegou a Tati, Maria, Brasília, Silvia, Kelly, Clodoaldo, pastor Alex, Palmeira do Oeste, um beijo, Alex. Samuel Nunes, Marcos Gomes, Fátima, Alcides e Adriana. Não tem nenhuma pergunta, então vamos dar sequência aqui. A necessidade da multiplicação de discípulos. Então, olha só esses 3 versículos na igreja primitiva. A igreja tinha acabado de ser inaugurada. O Espírito foi derramado, eram cerca de 120 irmãos, e aí Pedro prega o primeiro sermão e a igreja já aumenta 3.000 pessoas. No primeiro culto a igreja cresceu quantos por cento? De 120 para 3.000, hein? Quem é de exatas aí? Quantos por cento a igreja cresceu no primeiro culto? Percebe que não foi uma adição, foi uma multiplicação. É um crescimento exponencial. De 100 para 3.000, depois para 5, 10.000, e depois ninguém segura mais, e hoje somos, milhões, milhões e milhões de discípulos. Então a Bíblia usa esse verbo, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração. Ou seja, a igreja cresceu, deu problema. Não tem jeito, gente. Onde juntar gente vai ter problema. Não tinha tempo, ninguém tinha um projeto, uma proposta, um lugar que ele pudesse ir toda semana, toda quinzena, todo mês. Não tinha. A única orientação que ele recebeu é: vai frequentando os cultos aí você vai aprendendo. Essa foi a realidade dele. Lá, décadas e décadas atrás. Eu te pergunto, será que até hoje tem gente passando por essa mesma dificuldade? Converte e procura gente para ensinar, para aprender, e a única coisa que recebe é: vai frequentando os cultos aí, com o tempo você aprende. Então ele identificou esse problema. Está faltando gente para ensinar. E aí continuou com um telefonema que ele recebeu. Então como que ele resolveu esse problema? Ele começou a ensinar os amigos. Não tem ninguém para me ensinar, não? Então, tudo que eu aprender lá no culto, porque falaram para eu ir no culto, e no culto eu ia aprender. Então, tudo que eu aprender no culto, eu vou ensinar para os meus amigos. Eu lembro, quando eu comecei o seminário, Ana Paula não está aí, né? Eu chegava do seminário por volta de meia-noite, porque morava em Guarapari, estudava em Vitória, 72 quilômetros, a aula acabava às 10 da noite, até juntar todo mundo. Às vezes a gente ia no ônibus da prefeitura, que levava universitários, às vezes de carro, de carona, enfim. Então, eu saía do trabalho, 5 horas, e ia para lá, e estudava de 7 até às 10. Depois abriram uma turma no sábado, para o pessoal que trabalhava até mais tarde, não conseguia fazer de segunda a sexta, abriram uma turma no sábado, que estudava por módulos, por matérias. Uma matéria de manhã, de 8 a meio-dia, uma matéria à tarde, de 1 às 5. Aí eu comecei a ir na turma do sábado também.
Eu ia de segunda a sexta e ia no sábado também. Então, o seminário de 4 anos eu fiz em 2 anos e meio, porque eu ia matando as matérias no sábado e fazendo durante a semana. Quando eu concluí as matérias, eu peguei o certificado, vazei fora e tchau, e benção, e vamos embora. Então, eu não tive uma turma fixa, não participei de formatura, nada disso. A igreja fez lá uma formaturinha para mim, enfim. Aí, eu lembro que eu chegava do seminário meia-noite, na Paula acordada, né? Manuzinho, a gente é da noite mesmo, a gente nunca dormiu cedo. E aí eu chegava, eu ia jantar, né? Tomar um banho, jantar e tal. Aí na Paula sentava na mesa para a gente conversar. Aí o que eu fazia? Falava para ela tudo que eu tinha aprendido. E eu todo encantado na Paula, fulano de tal, professor tal, nossa, ele ensinou isso e falou aquilo. E aí eu abri o caderno, ia lendo as anotações e ensinando para ela, quer dizer, todo o conteúdo que eu aprendi no seminário, eu lembro. Por quê? Porque eu ensinei para a Ana Paula. Ela não ensinou para ninguém. Pergunta para ela se ela lembra. É isso. É simplesmente isso, gente. Você quer aprender alguma coisa? Começa a ensinar essa coisa. É isso. É isso. Jesus falou isso. Por que a gente não ouve o que Jesus fala? Pelo amor de Deus. Nós somos cristãos, nós somos batistas, a Bíblia é nossa única regra. Mentira! Está lendo nada, não está fazendo nada, está regra de nada. Hein? Ide, fazei discípulos. 20. Qual é a melhor maneira? Ensinando. Quantas vezes a gente já leu essa frase? Por que a gente não está fazendo? Percebe que o cristianismo tem mais relação com ensinar do que frequentar. Jesus não falou para a gente frequentar nada. Ele falou, vai, enquanto você vive, você faz. Faz como, Jesus? Ensinando. Ele não falou para frequentar lugar nenhum. Acha na Bíblia uma frase que saiu da boca de Jesus dizendo, vai no templo, vai no culto, vai no congresso, vai na EBD, frequente lugares. Nunca Jesus mandou frequentar lugar nenhum. Ele falou, viva, e enquanto vive, ensina para os outros. Ensinar o que, Jesus? Tudo o que eu ensinei para vocês. O que eu fiz com vocês, faça com os outros. E que os outros façam com outros. E os outros façam com outros. Até que chegou na gente. Aí nós não estamos fazendo. Aí ele recebeu o telefonema de um pastor. Por quê? Porque ele falou, já que ninguém quer me ensinar, então eu vou pegar o que eu estou aprendendo no culto e vou passar para os meus amigos. Resultado, multiplicou rapidamente. Esse cara começou a ter muitos discípulos que estavam fazendo outros discípulos. Resultado, ele começou a ter maior influência na igreja do que o próprio pastor. Porque o pastor frequentava, o pastor pregava, o pastor ensinava de púlpito, o pastor representava a instituição no púlpito, diante de todos. Mas discipulado não é um negócio de organização ou de instituição. Discipulado é um negócio pessoal. Ou eu, pessoa física, faço com outra pessoa física, ou não vai funcionar. Resultado, ele começou a ser requisitado, mais do que o pastor dele. O pastor dele pregava só na igreja no domingo. Ele começou a pregar num monte de lugar todos os dias da semana. E todo mundo querendo saber, como é que você está fazendo? Como é que você está fazendo? Como que você chama os caras para estudar numa praça e tem 300 pessoas? E a sua igreja não tem 300 membros? Como que acontece isso? Ele, eu não sei, eu só estou ensinando tudo que eu aprendo. Aí o pastor ligou para ele, me ensina seu método. Ele falou, o meu método é ensinar
tudo que eu aprendo. Só isso. Aí o pastor, mas eu ensino todo domingo. Ele falou, então, mas você ensina na pessoa física ou na jurídica? Ninguém aprende com pessoa jurídica, a gente só aprende com pessoa física. Aí ele conta uma história que ele chama de discípulos em ação. Eles estavam numa reunião, aí ele começou a fazer com casais. Aí ele fez com um jovem. Aí ele falou, agora faz com outros jovens. E aí, grupo de discipulado jovem. Aí ele começou, ele como casal, ele e a esposa, começaram a discipular um outro casal. Não mais agora como discípulo individual, mas como casados. Como que um casal cristão deve viver? E aí ele começou a discipular um outro casal. O casal gostou, chamou um outro casal. E começou a fazer com um outro casal. Aí ele falou que num tempo curto já eram vários casais se reunindo, não lembro se era toda semana, todo mês, para um tempo de discipulado de casais. Um dia eles estavam na reunião, tocou o telefone. Aí a pessoa da casa atendeu e era um outro casal. O rapaz ligando e dizendo, olha, nós tivemos aqui uma briga muito feia e eu acho que dessa vez acabou, acho que nós vamos divorciar. Aí, não, peraí, que é isso, calma, tal, não, porque o negócio aqui está complicado e a gente acho que não vai, a gente não foi hoje porque nós brigamos e eu acho que nós vamos divorciar. Aí o que eles fizeram? O pessoal que estava reunido para o discipulado começou a orar e nem foi ele, um outro casal que ele estava discipulando, pegou o carro com a esposa e foi lá salvar o casamento. E eles ficaram, a reunião de discipulado virou uma reunião de oração, e eles ficaram orando até que o outro casal voltou e trouxe a notícia de que teve reconciliação, perdão, e o casamento foi salvo, glória a Deus. Percebe? Não é um congresso, não é um evento, eles estavam convivendo e se discipulando. Aí alguém teve uma necessidade, liga para o pastor. Não, irmão, vai lá e resolve. É isso que ele está mostrando nesse ponto aqui. Discípulos em ação. Precisou da gente, a gente vai. A gente precisa de uma vez por todas parar de terceirizar a nossa fé para um profissional. Não, a gente paga o salário dele, é ele que tem que fazer. Irmãos, eu teria a maior alegria do mundo de abrir mão do meu salário se todo mundo começasse a fazer. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu sei pensar, eu sei vender, eu me viro para sustentar minha família. Então por que é que a gente paga uma pessoa para fazer? Porque a gente terceirizou o negócio. Eu pago ele para fazer. Aí qual é o equívoco que a gente comete? Já falei e vou repetir. Eu não recebo para ser pastor. Pastorear é um dom, ninguém pode cobrar pelo que recebeu de graça. Qual é a evidência disso? Eu já pastoreava antes de receber. É um dom. Minha casa vivia cheia de gente, meu carro vivia cheio de gente. Começou com adolescente, subiu para jovem, passou para adulto, idoso, e eu estou aqui hoje. Não é para pastorear que eu recebo para presidir a pessoa jurídica. Porque se cair esse telhado em cima de nós, tudo morrer aqui agora, e eu sobreviver, quem vai lá no juiz responder sou eu. Se alguém acidentar, morrer, processar a igreja, quem vai lá no juiz? Sou eu. Tivemos um problema aqui na quadra, foi feita uma denúncia lá na delegacia, nada a ver com a gente, mas aconteceu aqui na quadra.
Você sabe que dia de semana frequenta mais de 100 meninos aqui que não são membros da igreja. Aconteceu um negócio na quadra, e aí a pessoa chegou em casa, o familiar entendeu que tinha que botar a polícia no meio, foi lá na delegacia, denunciou. Onde é que aconteceu? Lá na quadra da igreja. O delegado veio aqui. Quem que teve que ir lá na delegacia? Eu. Por quê? Porque eu sou o presidente. É o meu CPF que está lá. Se a igreja arrumar dívida, quem é que vai junto? Sou eu. Então, a igreja não me paga para pastorear. Pastorear eu faço porque eu nasci para fazer isso. A igreja me paga para presidi-la, para botar meu CPF lá no bolo. E na hora que der alguma situação, eu que estou na reta. Então, qual foi o equívoco que a gente cometeu? A gente acha que paga uma pessoa para pastorear. Não, a gente paga para presidir, para ficar responsável por aquilo. Se acontecer um problema, aquela pessoa é responsável. A gente paga pela responsabilidade, não pelo dom que a pessoa exerce. Que é isso, gente? Eu não aceitaria um centavo para exercer um dom que eu recebi de graça. Eu só recebo porque eu presido. E aí sim, para assinar lá e botar o meu na reta, aí tem que valer a pena, senão tá doido. Vou nada. Você que trabalha e recebe. Se o seu patrão falar, você continua trabalhando, eu não vou te pagar mais não. Ai, aleluia, amém, sei. Não é? Tem contas a pagar, tem funcionários, demissão, contratação, né? Processo, não sei mais o quê. Quem é que vai tocar isso tudo? Tem que ter alguém. Então a igreja, por não ter disponibilidade voluntariada, decidiu então pagar uma pessoa para exercer essa função. Mas a função pela qual eu recebo é que eu sou o presidente da instituição. Pastorear é outra coisa, gente. Pastorear eu faço porque eu sou discípulo de Cristo. Sendo presidente ou não, deu para entender? Presidindo ou não, eu vou sempre pastorear. Por quê? Porque eu nasci com esse negócio, eu nasci para fazer isso. Pronto. Então, não podemos terceirizar um mandamento que é para todos. Quando Jesus disse, ide fazer discípulos, ele não disse que era para pastores isso aqui. É para todos. Quando Paulo escreveu as cartas orientando, não é para pastores, é para a igreja. Então a gente precisa assumir um compromisso que é nosso. Ok? Aí ele fala desse Walton Scott, a importância da ajuda pessoal. Ele fala que nesse processo, já que não tem ninguém para me ensinar, eu vou começar a ensinar. Chegou num ponto em que ele atingiu, vamos dizer assim, o teto, o limite de conhecimento que ele tinha para passar. Porque o que é que ele percebeu? Frequentando os cultos e ouvindo pregações ou aulas de EBD, eu tenho um limite de conhecimento. Se eu frequentar bastante e prestar bastante atenção e reproduzir o conteúdo que eu estou recebendo, rapidamente eu bato no teto. Ou seja, eu começo a rever os mesmos conteúdos. Não tem mais nada novo depois de um tempo. Aí quando ele percebeu que ele tinha chegado no limite, ele falou, tudo que eu aprendi eu ensinei. E agora eu estou começando a reaprender. Esse negócio de perdão eu já aprendi e já ensinei. Esse negócio de justiça, eu já aprendi, porque eu já ensinei. Esse negócio de serviço, de dom, de ministério, esse negócio de obediência, eu já aprendi, porque eu já ensinei. Aí de repente voltou perdão, voltou justiça, voltou obediência. Ele, não, mas isso eu já aprendi, eu já ensinei. Por que que a gente fica voltando e revendo os mesmos conteúdos? Porque a gente não está aprendendo. Um pastor uma vez, pois não, Ricardo? Quando você revê, o tempo que você viu e reviu, você criou outro conhecimento, outro experiência. Sim, claro.
Claro. Quem foi o filósofo que disse? Foi o Tales de Mileto? Mais ou menos esse é um nome parecido com isso, né? Deixa eu pesquisar aqui. Pessoal da internet aí, se tiver uma pergunta, fica à vontade aí. Ou quiser participar, os meninos jogam na tela aí a participação. Filósofo, frase, ninguém entra no rio. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Vamos ver quem foi que disse. Heráclito. Não é o Tales, não. Heráclito. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque quando eu entro no rio, a margem está aqui, o preto ali é o rio. Entrei no rio. Eu era quando entrei. Quem eu era? Um cara que nunca tinha entrado no rio. Agora eu sou o cara que já entrou no rio. E aquela água que está passando ali me banhou. Aí eu saí do rio. Agora eu vou entrar de novo. Não é mais no mesmo rio. Por quê? Porque eu já não sou mais o mesmo. Eu já entrei uma vez. Agora eu já tenho experiência de entrar em rio. E a água que me banhou foi embora. De forma que quando eu entro pela segunda vez, eu já não sou o mesmo e o rio já não é mais o mesmo. Por isso que ele diz, ninguém entra no mesmo rio duas vezes, falando sobre essa verdade. Quando a gente revê um conteúdo, a gente já não é mais o mesmo, daquela vez que a gente viu o conteúdo pela primeira vez, e o conteúdo também já não é mais o mesmo, porque mesmo que seja a mesma pessoa, ninguém consegue reproduzir sempre do mesmo jeito. Traz ali uma emoção nova, um conhecimento novo, um exemplo novo, uma ilustração nova, uma participação nova, porque daquela primeira vez tinham algumas pessoas, na segunda vez tem outras. Aí alguém que está diferente pode fazer uma pergunta que não foi feita da primeira vez, ou seja, sempre é bom. Sim, exatamente. Algum achado arqueológico, alguém adquiriu um novo conhecimento, e aí, na revisão daquele conteúdo, pode ampliar e aprofundar o conteúdo. Mas o que ele está dizendo na experiência dele, ele percebeu que começou a repetir muita coisa. Aí o que é que ele fez? Ele procurou alguém que pudesse dar a ele algo além daquele limite. E quem ele encontrou foi esse Walton Scott. Aí ele conta no livro a história desse cara. Esse cara não é pastor, nem era líder na igreja. E ele disse, foi o cara que mais me ensinou sobre Bíblia, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. Por quê? Porque ele era um discípulo que multiplicava discípulos. Ninguém fazia ideia. Ele entrava e saía da igreja, frequentando os cultos e os eventos, e ninguém imaginava o quanto aquele irmão sabia das coisas de Deus. E foi passando para o Leroy, e ele foi repassando aquilo para outras pessoas, e aí ele diz, foi naquele momento que eu descobri o meu chamado, descobri o meu dom, descobri o meu ministério, larguei tudo para servir integralmente no ministério. E ele serviu como missionário numa instituição chamada Os Navegadores, The Navigators. E ele serviu por 50 anos, uma organização missionária discipuladora, uma agência missionária focada no discipulado. E ele serviu por 50 anos e escreveu 17 livros, todos sobre esse assunto. Esse que a gente está vendo é o best-seller, é o que foi mais vendido. No relançamento dele, na década de 80, ele já tinha vendido 250 mil exemplares, esse livro aqui. Nos Estados Unidos somente, né? Pois foi traduzido, foi para o mundo, E aí, por último, nesse capítulo da necessidade de multiplicar os discípulos, ele encerra o capítulo gerando essa reflexão. Afinal de contas,
Jesus ordenou a gente a levar pessoas a Ele, ou discipulando, levando pessoas à maturidade cristã? Porque só gera filho quem está maduro. Criança não gera filho. Até uma determinada idade não gera filho. Por quê? Porque ainda não está maduro. Então, nós somos mamíferos. Mamíferos imaturos não geram filhos. Filhote não gera filhote. Qual é a reflexão dele? Ou a gente amadurece, ou a gente nunca vai gerar filho. E aí ele faz não tem essa pergunta no livro, essa pergunta é minha. A partir do que eu li, eu percebi que é essa a pergunta que ele estava me fazendo. Afinal de contas, qual é o mandamento para mim, como cristão? Levar pessoas, vem cá, esse aqui é Cristo, vai te salvar, vai levar para a eternidade, tá bom? Aí, Deus te abençoe, esse aí é Jesus, tchau, missão cumprida. É isso? É isso, gente? Claro que não. Claro que não. Não vou nem entrar na polêmica, né? Porque num polo a gente vai para Cristo. No outro polo, Cristo vem para a gente. Não vou nem entrar na polêmica. Mas se eu estou naquele polo ou nesse, a pergunta é: a minha missão é levar pessoas até Cristo e acabou? Esse aqui é Jesus. Você acredita nele? Acredito. Você quer ele salvar você para a eternidade? Eu quero. Então, tchau. Pronto, missão cumprida. Gente, o maior evangelista do século XX foi Billy Graham. Sabe o que ele falou no final da vida? Que ele estava profundamente triste, porque ele teve êxito como evangelista, mas onde ele ganhou vidas não tiveram êxito para fazer discípulos. Ou seja, quando ele voltou ao país onde ele ganhou milhares de vidas, a igreja continuava pequena e irrelevante. Aí ele sentiu que ele enxugou o gelo. Fiz, preguei, viajei, converteu milhares de pessoas. Anos depois, ninguém foi discipulado. Aí o filho dele desenvolveu, os batistas fizeram um tempo atrás, o projeto André. O que era o projeto André? Evangelização discipuladora. Gente, esquece a metodologia do meu pai. Meu pai falou que era para mudar. Ele está velho, não consegue mais sair de casa, está lá nos Estados Unidos. E ele falou para eu criar um novo movimento, onde a gente não vai levar pessoas a Cristo, a gente vai levar pessoas à maturidade cristã. A gente não vai oferecer, e se a pessoa aceitar, a gente entender, acabou a missão. Não, a gente vai oferecer para caminhar uma vida com a pessoa. Ou pelo menos caminhar por um bom tempo, até que aquela pessoa tenha condição de reproduzir aquilo com outras pessoas. Aí o projeto André. Por quê? Porque o André era um cara que chamava as pessoas para ver Jesus, mas sugere e supõe ali que ele chamava as pessoas para caminhar com ele enquanto ele seguia Jesus. Ou seja, vem com a gente. Essa é a ideia. Essa pergunta é... Então eu selecionei aqui 2 ou 3 falas dele para encerrar essa primeira lição. Ele disse: há alguns anos um homem me procurou, motivado por uma grande ideia. Muito empolgado, queria que eu participasse de um projeto que ele tinha na obra de Deus.
Eu escutei atentamente, e quando ele terminou, eu recusei o convite. E aí ele perguntou surpreso, por que eu não queria trabalhar com ele? E eu respondi, por duas razões. Primeiro, não é bíblico. Segundo, não funciona. Manu, vamos ali fazer... Vou não, irmão. Aí às vezes para ser educado a gente mente. Não posso, porque eu tenho um outro compromisso. Mentira. Eu até poderia, por que eu não vou? Não é bíblico, não funciona. Gastar tempo, energia, dinheiro, não funciona. Esses dias um pastor falou, eu faço tal metodologia de evangelização. Aí eu falei, que bênção. Nos últimos batismos da sua igreja, na hora da profissão de fé, quantos disseram que estão ali por causa dessa ferramenta que você usa? Aí ele, nenhum. E o senhor continua fazendo? Porque pelo que o senhor mostrou aí, custa caro fazer esse negócio aí que o senhor faz. É muito tempo e energia desse monte de gente que te ajuda a distribuir esse negócio caro que o senhor fez. Então o senhor está me dizendo que está gastando caro, está envolvendo um monte de gente, tempo, energia e dinheiro, e no final das contas não está dando resultado e o senhor continua fazendo? Porque tem que fazer, né? Tem não, irmão, só tem que fazer o que Jesus mandou. E Jesus mandou fazer? Discípulo. Ele não falou a ferramenta, a metodologia, o dia da semana, o horário, o lugar. Ele só mandou fazer uma coisa. Faz. Então, eu achei maravilhoso. Quando eu li isso aqui, eu falei, rapaz, agora eu já sei como responder. Manu, vamos? Vou não, irmão. Por quê? Porque não é bíblico e não funciona. Não funciona, gente. Pelo amor de Deus, é verdade. Verdade. Há alguns anos, então, deu para perceber, né? Por que é que a gente está propondo o discipulado? Porque é bíblico e funciona. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Gosto do ministério de multiplicação de discípulos, porque é bíblico e funciona. É uma abordagem das Escrituras que nos ajuda a cumprir a grande comissão. O que é a grande comissão? Que a gente está lendo aqui direto. Vai e faz, batiza e ensina, até a consumação dos séculos. É assim que termina a frase. Essa é a grande comissão, ou seja, essa é a missão de Jesus, que ele passou para nós e falou, vai lá e faz em meu nome. Por isso que é uma comissão grande, porque é para todo mundo, para todos os crentes. E também nos ensina que temos que treinar líderes, obreiros, ceifeiros. Aí ele cita Mateus 9, 37 e 38, que é exatamente aquele momento que eu disse em que Jesus usa os campos de trigo para dizer, olha, tem muita gente já madura, só precisa colher. Mas uma pessoa que não foi ensinada a colher, pode estragar a plantação, né? Então, precisamos ensinar o povo a colher. Eu mesmo não sei colher trigo. Não sei se tira por cima, não sei se tira por baixo. Não sei. Se eu entrar agora numa plantação de trigo para colher, com certeza eu não vou ser muito eficiente. Por quê? Porque eu não sei colher trigo. Aí eu estou lá, com a minha boa vontade, tirando o trigo do jeito que eu acho que é o certo. Porque é um mandamento, tem que colher. Ninguém me ensinou, mas fazer o quê? Para não dormir com a consciência pesada, então, aí eu vou tirando ali, tiro um trigo, aí eu tiro errado, aí eu amassei um negócio que não podia, aí eu armazenei de um jeito que não podia, aí eu transportei de um jeito que não podia, mas ufa, eu obedeci, fiz a colheita.
Aí vem um outro cara, eu estou indo na plantação daqui para lá. E de lá para cá está vindo um outro ceifeiro. Só que ele vem numa colheitadeira gigante. A máquina que vai... Enquanto eu colhi 10 quilos de trigo, ele colheu 10 toneladas. E no reino de Deus é a mesma coisa. Enquanto estamos colhendo 10 quilos, tem gente colhendo 10 toneladas. Por quê? Porque está usando colheitadeira. Outra ferramenta, outro método, outro jeito que é muito mais eficiente. Ah, não, mas o meu pai, já pensou? Se fosse assim na roça, vamos ver aqui. Aproveitar, né? Parabéns ao Ministério de Comunicação, parabéns ao Ricardo, os meninos voluntários. Quem é que está aí hoje? Ah, é o Ricardinho mesmo. Que de uns tempos para cá resolveram ali o problema e agora está bombando. Só falta o telão de LED, né, gente? Botar um telãozão de LED, aí vai, hein? Podia, mas enfim. A Bíblia diz, se 2 ou 3, mas às vezes não tem nem 2 e nem 3, aí... Ai, Deus do céu. Ó como é que é uma colheitadeira de trigo, ó. Esperar acabar a propaganda. Bora, moço. Quero comprar nada não. Olha só. Olha como é que é. Ó. Uma colheitadeira. Quantidade de trigo. Rapaz. Olha, gente, olha isso. Olha isso. Um ser humano ali dentro, tá? Só tem um ser humano ali. A quantidade de trigo que colhe num dia. Olha isso. Vai lambendo. Ah, quanto custa uma máquina dessa? Muito caro. Infinitamente mais barato do que pagar uma quantidade de gente para ter o mesmo resultado. Aí você imagina, se o senhorzinho ali, ó, você viu o senhorzinho? Ó, os trigos branquinhos, tá vendo? Ó? Tudo maduro, ó. Cadê o homem? Voltei demais. Aí ele aí, ó. Aí o menino novo aí, ó. Passou um homem um pouco mais experiente. Aí agora vem um menininho novo. Com certeza é pai e filho. Agora você imagina, o pai começou colhendo na mão, há 40 anos atrás. Aí agora o filho, eu não ouvi a entrevista, mas posso imaginar o que está acontecendo ali. Ele está dizendo, agora com as máquinas que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, com as ferramentas que a gente consegue produzir mais, gastando menos, e tal. E por isso que eu sou mais eficiente que o meu pai. Aí você imagina, se esse menino, que aprendeu com o pai a colher na mão, e chamar 300 pessoas da comunidade para vir ajudar a colher, pagando a diária de cada um, ele quisesse continuar, não, porque foi assim que o meu pai me ensinou, esse é o jeito certo de colher, porque pela memória do meu pai, porque pela história do meu pai, porque eu não posso abandonar o jeito do meu pai. Estava passando fome, tendo prejuízo. Porque os concorrentes dele estão todos com colheitadeira. Aí, honrando a memória do pai, passando fome. Isso é inteligente? O seu pai gostaria sim que você passasse fome. Porque no tempo dele, todo mundo fazia daquele jeito. Por isso que ele fazia. Ele não passou fome. Inclusive foi assim que ele criou você. Agora, se você quiser fazer do jeito do seu pai, você vai passar fome, porque os seus concorrentes estarão todos na sua frente. Aí o que acontece com a gente?
Foi assim que a gente aprendeu, para honrar a memória. Percebe? Quando esse menino está usando uma colheitadeira, ele não está desfazendo da história do pai, ele está valorizando a história do pai. O meu pai me deu condição de chegar até aqui, de comprar uma colheitadeira e de ser um produtor produtivo. Porque quanto mais produtivo eu for, mais eu estou honrando o meu pai. Gente, nós não honramos as gerações passadas por usar as mesmas ferramentas que eles. A gente honra tendo mais resultado que eles. Se o seu filho ficar mais rico que você, isso vai te incomodar? Provavelmente, de todos nós que estamos aqui e já temos filho inserido no mercado de trabalho, provavelmente eles já ganham mais do que nós. E isso nos entristece? Aí eu te pergunto, eles trabalham com a mesma coisa que nós? Não. Eles usam a mesma ferramenta que nós? Não. E a gente fica feliz e orgulhoso com eles. Por quê? Porque eles aprenderam, estão sendo produtivos e estão melhor do que nós. Por que que na igreja a gente inverte isso? Exatamente. Dom, talento, recurso, para dar resultado. É bíblico? Porque qual é o nosso ponto? Não, a Bíblia é a nossa única regra. Nós vamos fazer porque isso é bíblico. Mas qual é o outro lado da moeda que o Leroy apresentou, que eu achei genial? Tem que ser bíblico e tem que funcionar. Porque se for só bíblico, não adianta. Precisa funcionar. Não adianta funcionar sem ser bíblico. A gente também não quer isso não. Porque a Bíblia é nossa única regra. A gente não está falando de abrir mão desse princípio. A gente está falando, precisa se manter bíblico. Mas precisa funcionar. Porque a Bíblia não apresenta métodos. A Bíblia apresenta princípios. O método de Paulo era, vou na sinagoga, falo da lei de Moisés para eles verem que eu manjo, e depois eu apresento Cristo como cumprimento da lei, para ver se alguém aceita. Lê Atos dos Apóstolos. Toda vez que Paulo chegava na cidade, qual era a metodologia dele? Vou na sinagoga. Aí imagina se a gente pega o método de Paulo. Aí vai eu lá para Pinheiros, na sinagoga, lá em Pinheiros. Vou lá no clube hebraica, lá em Pinheiros está em Bibi, não sei como é o bairro do Hebraica, que eu joguei basquete lá. Oh, vocês são judeus? Eu sei também a lei de Moisés, e Cristo é o cumprimento da lei. Quem quer aceitar Jesus aí? Você acha que eu ia ter resultado igual de Paulo? Ah não, mas se é assim que o Paulo fazia, então é assim que é o certo. Não, irmão, não é o método do Paulo, é o princípio de Paulo. Por que é que Paulo ia na sinagoga? Porque ele era fariseu. Ele sabia tudo. Ele foi aluno do Gamaliel. Era eficiente para o Paulo. Já o Pedro não ia em sinagoga nenhuma. O João não foi em sinagoga nenhuma. O Timóteo não foi em sinagoga nenhuma. Por quê? Porque eles não eram fariseus. Não sabiam o quanto Paulo sabia da lei. Então, para o Paulo era eficiente a sinagoga. Para todos os outros, ninguém nunca foi em sinagoga nenhuma. Aí a gente quer pegar uma coisa que funcionou para aquela pessoa e dizer, então é assim que tem que fazer para sempre. Não! Aí os americanos chegaram aqui no Brasil e fizeram de um jeito. Funcionou porque eram os americanos, 100 anos atrás. E a gente está fazendo igual até hoje. Funcionou com os americanos, gente. E hoje não funciona mais. A gente está desonrando a história dos americanos? Claro que não. Quanto mais produtivo e eficiente a gente for, mais a gente está honrando. Fazendo do mesmo jeito deles. E a igreja morrendo, a gente acha mesmo que é isso que honra eles? Se eles estivessem vivos, eles iam estar felizes? Que nós perdemos mais da metade do patrimônio que eles deixaram para nós? Porque a gente continuou fazendo do mesmo jeito deles. Eles iam dizer, larga de ser burro, brasileiro.
Nós fizemos assim porque era 100 anos atrás. Vocês já perderam metade do patrimônio. Vai continuar insistindo? Terceiro mundo. Vocês são burros mesmo, hein? É o americano falando. Sou eu não, pelo amor de Deus, gente. Porque o americano é assim, você sabe, né? Ele é arrogantão mesmo. Eu acho até que pode, porque eles são bons mesmo. Pronto, acabou. Então, veja só. O que é que esse cara está fazendo a gente refletir? Para a gente encerrar. Ele está dizendo, se a gente não cumprir a grande comissão, e se a gente não treinar líderes, a gente não está fazendo o que a Bíblia mandou. No fundo, ele está dizendo assim, ó, a gente acha que é bíblico, mas na verdade não é, porque o que a Bíblia realmente está mandando fazer, a gente não está fazendo. Por isso que é raro, ó. Quem faz discípulo e treina líder, aí ele falou, hoje, como nos dias de Cristo, são raros. Para ouvir, tinha muitos. Para fazer, sempre poucos. Pratico isso há 25 anos. E funciona. Quando nos envolvemos no ministério de multiplicação de discípulos, na década de 50, 75 anos atrás, gente. Muita coisa estava para ser descoberta. Não havíamos ainda codificado e organizado um método. Chamávamos de método de trabalhar com homens e mulheres. Leigos. Como que chama o seu método? Não, a gente trabalha com homens e mulheres. Como assim homens e mulheres? Não, a gente envolve todo mundo e acha que todo mundo tem que fazer. Mas como assim? Todo mundo é sacerdote, todo mundo é discípulo, todo mundo é cristão, então todo mundo tem que fazer. Aí a gente ensina todo mundo para todo mundo fazer. Desde então eu vejo, isso aqui eu achei maravilhoso. Desde então eu vejo pastores, donas de casa, missionários, enfermeiras, professores, donos de mercearia, todos envolvidos na vida de outras pessoas. Não é envolvido em um evento, envolvido em um programa, envolvido em um projeto, envolvido na vida das pessoas. Funciona com os leigos e é voltado para as pessoas. Se não for assim, gente, a colheitadeira vai passar e nós vamos ficar com o nosso feixezinho de trigo. Ai, a modernidade, a colheitadeira do mundo, e morrer com um feixezinho de 6 triguinhos na mão. Esse remédio não cura tudo, mas cura muita coisa. Quando você gasta tempo individualmente com outra pessoa, com o objetivo de edificar a vida dessa pessoa, com Bíblia, oração, relacionamento, em treinamento constante, é toda semana, é todo mês, qual é a periodicidade? Tem que ter recorrência, tem que ser constante, senão não funciona. Aí a gente começa, a perceber que a gente está fazendo para outra pessoa, mas algumas coisas acontecem na vida da gente também. Então que Deus nos dê paciência, amor e perseverança para compartilhar as bênçãos que Ele nos deu com outras pessoas. Não é outros eventos, outros projetos, outros ministérios, não, outras pessoas. Gente, igreja é gente, discípulo é gente, igreja é gente. Por que a gente não olha para a gente? É um remédio.
precisa investir um tempo, focar na pessoa. O treinamento, o encontro, o aprendizado e o ensino é constante, porque a gente precisa compartilhar com pessoas. E aí, nós teremos então mais 11 aulas, tá? Então a próxima, exemplos bíblicos de treinamento, fazendo discípulos na igreja primitiva, vamos olhar ali alguns princípios. Pessoas ajudam pessoas, instituição não funciona. Processo na formação de discípulos, alvos no treinamento, são poucos, precisa preparar líderes, gente que vai conseguir reproduzir, treinar todo mundo, é uma necessidade, como a gente pode fazer? Confiança e ousadia, precisa. E aí, os apêndices práticos, alvos para treinamento, multiplicação de discípulos. Somos convertidos, discípulos, obreiros, líderes. E o tempo previsto nas 3 etapas do treinamento. Então, a gente vai olhar aqui para a prática. Então, a gente tem aí mais uns 3 a 4 meses, onde a gente vai de fato mergulhar nesse livro. Até agora rendeu muita coisa, mas acho que agora a gente vai começar a ser mais eficiente na proposta. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui na internet, não tem. Aqui, ó. Cristina Fernandes. Que visão poderosa, porém muitos estão fazendo discípulos, querendo que sejam discípulos deles mesmos, e não de Cristo. Como ter o cuidado de não inverter e se achar o dono da pessoa? Eu acho, Cristina, sua pergunta é maravilhosa, e acho que o segredo é a gente olhar para Jesus mesmo. Jesus nunca se sentiu dono de ninguém. Você lembra quando o pessoal começou a ficar constrangido que ele estava batendo muito pesado? Lembra o que ele falou? Pessoal, ô Jesus, dá uma diminuída aí porque está demais, o povo está indo embora. Vocês não querem ir embora também não? Pode ir. Aí o Pedro, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É melhor apanhar do Senhor do que apanhar do outro lá. Ô gente, o ser humano nasceu para apanhar. De Gênesis 3 para frente, nasceu para apanhar. Nasceu para ser escravo. Qual que é o segredo? É você escolher de quem você vai apanhar e de quem você vai ser escravo. Porque escravo e apanhar, todo mundo nasceu para isso. Qual que é a nossa escolha? Ser escravo de Cristo e apanhar dele. É o melhorzinho que está tendo. Porque ser escravo do diabo, do mundo, da nossa carne, e apanhar do diabo e do mundo, acho que é pior. Então é isso, pecador nasceu para apanhar, nasceu para ser escravo, tem que escolher de quem. Esse é o segredo. Então, Cristina, é olhar para Jesus e perceber que ele não se sentia dono dos seus discípulos. Ele dava liberdade, autonomia, ele fez um treinamento prático, não, vocês dois, junta aí em duplas e vai. Aí quando voltou, e aí, como é que foi lá a aula prática? Ah, Jesus, o povo não quer saber de nada, blá, blá, blá. Então depois de 3 anos e meio, ele, eu vou ali ajeitar a casa de vocês e já volto para buscar. Valeu, tchau. Derramou o Espírito e deixou o povo aí, contando que o Espírito vai fazer a obra. Passou 2000 anos, nós estamos aqui até hoje. Então o segredo é a gente dar liberdade, autonomia, que as pessoas são livres, são autônomas, e isso é um princípio batista, né? Liberdade de consciência de cada crente e autonomia da igreja local. Nós temos esses 2 princípios que nos ajudam a nos proteger dessa questão.
Igreja Batista não tem dono, membro batista não tem dono. Por quê? Porque se todo mundo votar e eu perder, tchau, eu tenho que ir embora. Então, a gente tem alguns princípios, não estou dizendo que são melhores, mas que evitam alguns perigos. Esse perigo da gente se sentir dono, esses dois princípios ajudam. O crente tem liberdade de consciência e a igreja é autônoma, não é independente, é autônoma. Nós estamos debaixo de uma declaração doutrinária, estamos debaixo de 6 princípios, 19 pontos da doutrina. Debaixo disso, temos autonomia para decidir o que quisermos. E cada membro é livre de sua consciência. Se eu chegar e falar, hoje todo mundo tem que trazer R$10. Quem não trouxer R$10 vai ser excluído da igreja. Vocês pegam isso, com prova, com testemunha, me denuncia, eu perco a carteirinha e sou excluído da ordem dos pastores. Por quê? Porque eu estou invadindo a liberdade de consciência. Eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. Todo membro batista é livre. E a igreja é autônoma. Vocês podem chamar uma assembleia e falar, esse cara está exigindo a gente trazer R$10, ele não está sendo batista. Então vamos mandar ele embora. Bora, convoca a assembleia, extraordinária, 30 dias. Votou, perdeu, tchau, acabou. Aí nas outras denominações não sei como funciona. Eu gosto de falar só da gente.